A dificuldade em pagar a dívida externa que a Grécia está enfrentando tem deixado os investidores internacionais preocupados. O problema maior é que esta crise já está atingindo toda a economia europeia e pode se alastrar pelo mundo afora. Os países que formam o BRICS, como Rússia, África do Sul, China, Índia e Brasil, já discutem uma forma de ajudar a União Europeia a sair da crise. Uma alternativa seria a compra de títulos da dívida pública. Fábio, o Brasil tem condições de oferecer essa ajuda? Maria, tem. O Brasil tem hoje condições. E se eu quiser linkar, ou seja, relacionar isso que nós estamos discutindo agora com o que nós apresentamos no bloco anterior, o que significa essa crise na Grécia, não é? E como o Brasil pode ajudar? A Grécia tem um problema de uma alta dívida pública e também tem um desequilíbrio no balanço de pagamento, ou seja, tem uma conta negativa. Então, já foram feitos várias compras de papéis do governo grego para você atrair dólares ou euro para o mercado grego, o Estado grego se financiar com esses empréstimos e, ao mesmo tempo, ter dólares ou euro para poder equilibrar o balanço de pagamento. Então, como já foi feito isso, muitas vezes, e o nível de endividamento da Grécia não caiu, então isso começa a se alastrar esse risco das pessoas perderem os recursos que emprestaram à Grécia, principalmente países europeus. Então agora eles estão com medo de emprestar mais. Aí entra o papel de países dos BRICS, Brasil, Rússia, China e Índia, que ainda não colaboraram, não cooperaram, no sentido de poder amenizar a crise na Europa e principalmente a crise grega. O Brasil tem muitas reservas em dólares, a China nem se fala, tá certo? Então eles podem comprar papéis gregos e aí equilibrar, ajudar e colaborar a equilibrar o balanço de pagamentos da Grécia e também ajudar a financiar a conta pública, as finanças públicas da Grécia. O que isso tem a ver conosco diretamente? É que se a gente coopera com a Europa, você ameniza a crise na Europa, a recessão, o desemprego. E isso, de certa maneira, acaba amenizando o impacto que teria a crise europeia sobre as exportações brasileiras. Então, quer queira ou não, se a gente não colaborar, nós seremos atingidos indiretamente porque temos exportações, temos interesses, negócios com a Europa. E se a gente deixar a Europa também não colaborar, mesmo que seja minimamente, isso pode afetar diretamente os interesses econômicos do Brasil na Europa. Bom, essa compra dos títulos da dívida pública da Europa pode ser comprada através das reservas internacionais, como você colocou, que hoje está em torno de 355 bilhões de dólares. Agora, essas reservas servem justamente para isso? Ou ela tem uma outra finalidade? Por que é importante ter essa reserva aí em um saldo positivo? É porque essas reservas, veja só, por exemplo, uma empresa aqui, uma cooperativa agrícola daqui de Alagoas, ela vende açúcar para a Europa, e recebe em dólares. Ela não traz esses dólares para cá. Elas estão lá depositados numa conta bancária, até pode ser até uma conta bancária do Banco Central lá fora. Então, o que acontece? Não fica aqui. Então, o Brasil tem vários, o Banco Central tem reservas em dólares, isso está aplicado em vários bancos e papéis ao redor do mundo, nos Estados Unidos e na Europa. Então, veja, quanto mais eu tenho riqueza acumulada em dólares, isso permite com que um país ele possa passar, digamos assim, de forma mais tranquila por qualquer perigo e risco de um desequilíbrio no balanço de pagamento, com as consequências que nós falamos sobre a inflação, sobre a valorização da moeda estrangeira e a desvalorização da moeda nacional. Então, quanto mais reservas você tiver, melhor, porque você tem capacidade de irrigar o mercado de câmbio, você oferecer moeda estrangeira para importadores comprarem máquinas, insumos, matérias-primas, para os turistas viajarem para o exterior. Agora, essas reservas, esse montante que você falou, que passa de 350 bilhões de dólares, é gerido pelo Banco Central. É gerido pelo Banco Central. Então, ele compra dólares ou vende de acordo com como é que está o câmbio, Quanto é que vale o dólar hoje? Vale 1,60, 1,70, 1,80, 1,90, R$ reais? Se crescer muito o valor, aí o Banco Central vai lá e vende uma parte dessa reserva para poder o dólar cair. Se a moeda americana estiver caindo muito de valor e o real se valorizando, aí o que é que faz o Banco Central? Ele vai e entra comprando dólares. Então, nesse caso, o Banco Central ele intervém para poder manter um câmbio confortável para que os importadores e os exportadores não saiam perdendo com essa oscilação do câmbio. Então, por isso que é importante ter reservas cambiais. Fábio, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado também, Maria. Da Sua Conta de hoje fica por aqui. Na semana que vem estaremos de volta com análises, comentários e notícias sobre economia. Tudo isso de uma forma clara e descomplicada. Eu espero você. Até lá!
Música